Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Emerson Royal se antecipa e toma decisão definitiva após ser muito criticado no Flamengo. Bomba Pedro aparece andando normalmente em Lima e nação crava que ele vai para o jogo desse sábado. Flamengo toma decisão sobre o futuro de Everton Cebolinha. Veja como vai ser a distribuição da premiação dos jogadores do Mengão em caso de uma conquista dupla. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. O Flamengo vai treinar na tarde dessa quinta-feira, às 15h30, horário local, e 17h30, horário de Brasília, no CT da seleção peruana, e vai ter outro treino amanhã no mesmo horário, no mesmo lugar, para que o Felipe Luiz possa acertar os últimos detalhes da sua estratégia, e a escalação para a partida desse sábado contra o Palmeiras no Estádio Monumental de Lima, e por isso o Flamengo divulgou a sua lista de relacionados para essa partida. Alexandro, Alan, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Carrascal, Cleiton, Danilo, de Arrascaeta, De La Cruz, Diogo Alves e Emerson Royal e Eric Pulgar. Everton Cebolinha, Everton Araújo, Guilherme Varela, João Vitor, Jorginho, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Michael e Pedro, Plata, Rossi, Samuel Lino, Saul, Vinha e Wallace Ian. A grande pergunta que não quer calar é: o Everton Cebolinha fica ou sai do Flamengo? Se depender do Mengão, essa pergunta já tem uma resposta rápida. A ideia do clube é estender o vínculo com o jogador que tem crescido nessa reta final de temporada. Muitas notícias têm saído sobre o Cebolinha, principalmente envolvendo um possível retorno para o Grêmio, clube onde ele fez mais sucesso e foi convocado para a seleção brasileira. O seu contrato com o Flamengo vai até junho de 2026 e ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe no início desse ano e sair do Flamengo de graça. Lembrando que o Flamengo pagou por ele em 2022 94 milhões de reais. Segundo o portal Mundo Rubro-Negro, a diretoria do clube já está em contato com o Márcio Cruz, que é o empresário do Cebolinha, e a fim de tratar dessa renovação o mais rápido possível, que deve acontecer sem problemas. O Cebolinha pode ser uma grata surpresa nessa final de Libertadores. Samuel Lino chegou no meio do ano, mas passou a ser muito criticado pela quantidade de partidas ruins que ele tem feito. A fase do Lino não é boa, todo mundo sabe, e por isso o Felipe Luiz passou a apostar no Everton Cebolinha, que tem entrado bem nos últimos jogos do Flamengo. A titularidade pode acontecer sim nessa final contra o Palmeiras. Na temporada são apenas 4 gols em 38 jogos, mas o Everton Cebolinha mostra uma boa evolução, protagonizando jogadas insinuantes e entrando na maioria dos jogos do Mengão para quebrar linhas. Vale lembrar que ele teve uma grave contusão no tendão de Aquiles e ficou afastado por um grande tempo nessa temporada. Depois, ele voltou a se contundir, agora no quadril, que também o afastou por alguns jogos. Mas hoje, plenamente recuperado, o Cebolinha é uma das esperanças de gol da torcida rubro-negra, que gosta muito dele em campo. Contra o Bragantino, por exemplo, o Cebolinha foi titular e fez uma grande partida que resultou em uma penalidade para o Flamengo. Na vitória por 5-1 sobre o Sport Recife, ele chegou a dar 2 assistências e foi escolhido como um dos melhores do time. Aí eu te pergunto, quem você prefere ver nessa final? Cebolinha ou Samuel Lino? Coloca aí que eu quero saber. O Flamengo entra em campo no próximo sábado, dia 29, em Lima, no Peru, de olho não apenas na glória eterna, mas também numa compensação financeira histórica. A diretoria rubro-negra e os jogadores fecharam um sistema de premiação com um gatilho especial. O valor a ser recebido pela possível conquista da Libertadores vai ser turbinado caso o Flamengo confirme também o título do Campeonato Brasileiro.
O modelo de remuneração variável, segundo o jornalista Rodrigo Matos, do portal All Sports, foi desenhado para incentivar a hegemonia nacional e a continental simultaneamente. Com 5 pontos de vantagem sobre o Palmeiras no Campeonato Brasileiro e restando apenas 2 rodadas, a chance do Mengão ser campeão e o gatilho ser acionado é altíssima. Para a final da Libertadores contra o Palmeiras, a Conmebol vai pagar para o campeão 24 milhões de dólares, aproximadamente 128 milhões de reais na cotação atual. O acordo interno do Flamengo estabelece que, desse valor total de 128 milhões de reais, serão descontados impostos. Do valor líquido restante, o clube vai repassar 50%, a metade, para ser dividido entre o elenco todo. O diferencial desse ano está na acumulação. O Brasileirão sempre foi tratado internamente como uma competição super especial e, por isso, a diretoria do clube instituiu que a conquista nacional serve como um multiplicador de valores. Se o Flamengo levantar a taça do Brasileirão, o pacote total de premiação vai ter um acréscimo significativo, premiando o esforço do grupo em manter aí o alto nível das duas frentes. A estrutura atual de premiação, apelidada pelo presidente BAP de "vamos ganhar a porra toda", reflete a sua filosofia de gestão, porque ele sempre foi um entusiasta do modelo de remuneração atrelada ao desempenho, defendendo que uma fatia maior dos ganhos dos jogadores venha das competições esportivas e não apenas dos seus salários fixos. A política de dividir os lucros das taças com os jogadores não é novidade, mas o modelo sofreu um ajuste porque em 2019, no início da gestão Rodolfo Landim, o clube distribuiu 35% do valor bruto das premiações do Brasileiro e da Copa Libertadores. Agora, esse modelo foca no valor líquido, mas com um percentual maior, 50% para a competição continental, além do gatilho de acumulação que pode tornar 2025 um dos anos mais lucrativos para os jogadores do Flamengo, que com certeza estão muito felizes com esse tipo de premiação e vão fazer de tudo para conquistá-la. Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, me ajuda aí, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, me dá essa alegria, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, dá uma hypada no vídeo e pronto, muito obrigado. O Felipe Luiz vem trabalhando internamente pela correção de erros para ter o seu elenco mais forte e qualificado em campo, e com isso ele colocou como prioridade os jogadores que estavam em baixa na equipe. Com isso, um dos nomes que teve uma queda de desempenho muito grande, principalmente nesse último jogo, foi o lateral direito Emerson Royal, que acabou se tornando um grande alvo de muitas críticas por parte da torcida e da imprensa. Apesar do desempenho abaixo e das cobranças que vem acontecendo nos bastidores, a postura que o treinador adotou internamente vem sendo até elogiada. Apesar da comissão técnica e da diretoria avaliarem positivamente a postura do Emerson Royal diante da pressão que vem sofrendo, ele vem recebendo muitas cobranças para que consiga evoluir conforme o esperado em campo. E para isso ele segue focado em buscar a sua melhor versão e tem se esforçado muito nos treinamentos, mas parece que anda muito sem confiança, porque a maioria das suas jogadas é para trás ou para os lados. E já até recebeu o apelido de isopor, porque nunca vai ao fundo. Muito boa. E isso irrita demais os torcedores do Flamengo, que sentem muita falta do Rodinei e do Wesley. Mas o Royal promete mudar de postura e ser mais ofensivo, como tanto quer a torcida rubro-negra, que hoje prefere o Varela e até mesmo o garoto Daniel Salles da base. Na sua última coletiva, o técnico Felipe Luiz demonstrou que não está nada satisfeito com a postura do lateral, mas continua dando força para que ele se recupere e volte a jogar o seu bom futebol que o levou até a seleção brasileira na era Tite.
Durante o embarque realizado ontem, os torcedores do Flamengo fizeram uma grande festa para incentivar o time na busca pelo título, o famoso Aeroflá. E, ao que tudo indica, acabaram sendo recompensados com a chegada do elenco lá no Peru, que também tinha muita gente para receber a galera. A boa notícia é que o nosso querido Pedro foi flagrado caminhando normalmente na sua chegada, o que acabou gerando muitas expectativas para que ele consiga ser utilizado nessa grande decisão. A comissão técnica não havia descartado a utilização do Pedro nesse jogo. Entretanto, existe uma cautela internamente para evitar que a sua lesão se agrave. Ele vem se dedicando nos bastidores e intensificando os tratamentos com o objetivo de antecipar a sua recuperação e estar à disposição do Felipe Luiz já para essa partida de sábado. Existe uma grande expectativa por parte da torcida rubro-negra que vem apoiando no extracampo para conseguir dar apoio e a confiança no elenco para a grande decisão. E tudo o que os rubro-negros fizeram acabou sendo destaque internacional em todos os jornais do mundo. Aí eu te pergunto, você acha que o Pedro vai ter condições físicas de jogar essa partida? Sim ou não? Coloca aí que eu quero saber. Bom, por enquanto foi isso. Espero que você tenha gostado desse nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro e de dar uma hypada nesse programa, porque isso é muito importante para o nosso crescimento aqui no YouTube. Um forte abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!